Eu nunca fui entrevistada. Por quê? Nunca me perguntaram qual é a minha opinião, ou em qual candidato eu vou votar. Faz parte de uma parcela boa da população, né? Sim. Você nunca foi entrevistada porque, Thalita, a gente trabalha com amostras. Se a gente fosse fazer um censo, né, para entrevistar todas as pessoas, isso seria caro demais, seria demorado demais e seria inviável conseguir completar uma pesquisa durante o período eleitoral. De repente, os primeiros eleitores já estariam com uma opinião diferente já no final da pesquisa. Então, seria inviável. E a gente tem técnicas, né, estatísticas, para poder conseguir fazer uma boa amostra. Tá? É como se fosse, a gente pode pensar numa analogia, por exemplo, com um exame de sangue. Se você tira uma gotinha de sangue do seu corpo, você consegue saber qual que é o seu tipo de sangue, você consegue saber quais são as características físicas e se tem algum problema de saúde. Você não precisa tirar todo o sangue do seu corpo para ter essas informações. Então, é a mesma lógica. A gente consegue fazer um cálculo amostral que represente toda a sociedade. E para isso, tem alguns cuidados, né? A gente faz o cálculo a partir do tamanho da margem de erro que a gente vai contar, da confiabilidade da pesquisa e também pensando no caso das pesquisas eleitorais, a gente calcula a partir de cotas representativas da sociedade. Então, cotas de sexo, cotas de idade, da região de moradia. Então, algumas características educação, né, renda, e tem que ser representativo. A gente usa dados do censo, a gente usa dados do TRE, do TSE, os dados disponíveis para poder fazer esse cálculo de uma maneira que seja representativa. Então, por exemplo, se temos 52% de mulheres na sociedade, 52% das mulheres serão entrevistadas. Uhum. Tá? E aí, Thalita, voltando para a sua pergunta original, por que você nunca foi entrevistada por uma pesquisa, né? Porque essa fatia ela é muito pequena perto do total. Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que tem cerca de 2 milhões de habitantes. E para uma amostra de cerca de 3%, em torno de 1.200 entrevistas. Significa uma para cada 2.000 pessoas. Então, significa que para você ser entrevistada, ou conhecer alguém que seja entrevistado, você tem que perguntar para mais de 2.000 pessoas se ela já foi entrevistada alguma vez. É basicamente como ganhar a quarta de uma loteria. A mesma proporção de chance de ser entrevistada. Uhum. Eu acho que tá claro. Eu acho que sim, Ficou Mariana. demais. É interessantíssimo porque, bom, as pessoas acabam achando que as pesquisas fazem um direcionamento qualquer de dizer a gente procura um eleitor que está assim ou assado passando no meio da rua. Bom, de alguma maneira, as pesquisas escolhem sim determinados eleitores para serem representados, mas é utilizando um critério para isso, né, Bruna e Mariela? É utilizando o critério que o IBGE tem para dizer como é a nossa população. Então, se ela tem mais negros, se ela tem mais pardos, se ela tem mais brancos, se ela tem mais mulheres, se ela tem mais pessoas com necessidades especiais, mais idosos, mais do sexo masculino ou feminino. Então, você usa esta referência para construir o que se chama de amostra. Aí eu quero adicionar uma pergunta nessa conversa. Como é que você faz isso dentro, por exemplo, de uma cidade em que você vai fazer aquela pesquisa? Então eu vou fazer por Belo Horizonte, ou vou fazer por Contagem, ou qualquer outro município que a gente vá fazer. Você escolhe espalhados nos bairros, pode acontecer de várias dessas pessoas serem escolhidas dentro de um mesmo bairro, há um critério que você expande para tentar pegar a cidade como um todo e, portanto, representar o município como um todo? Como a Mariela disse, as amostras elas precisam ser um espelho da população. Então, a gente primeiro, antes de iniciar o campo, vai determinar a quantidade de entrevistas que é feita por grupo social. Então, mulheres, igual ela explicou certinho, né? Mulheres, renda, escolaridade, por aí vai. Feito esse cálculo de quanto a gente vai entrevistar em cada grupo social, aí a gente entra na parte aleatória. A gente não pode selecionar a pessoa, por exemplo, que quer ser entrevistada, que se dispõe a responder a pesquisa. A gente precisa, dentro desse grupo que a gente separou, escolher aleatoriamente os entrevistados.
Então, eu sei que em Belo Horizonte, por exemplo, a gente vai ter que fazer entrevista em todos os regionais. Caso contrário, a gente não estaria representando ali a população de Belo Horizonte. Então, eu mando esse entrevistador, no nosso caso, são pesquisas domiciliares, né? Nossos entrevistadores vão até o domicílio da pessoa. Então, eu mando os entrevistadores para a regional e, chegando lá, ele vai entrevistar determinada rua, uma quantidade de domicílios, vai passar para a próxima rua, outra quantidade de domicílios, seguindo a quantidade, né, determinada para cada grupo social. Então, essa escolha, esse critério é estabelecido, mas a escolha do entrevistado para cada grupo, ela é completamente aleatória para a gente, né, garantir. A gente data vive sendo ainda, coletada. meninas, numa situação muito chata, né? Onde as pessoas ainda duvidam das pesquisas. E aí posso falar aqui da confiabilidade e da questão ética da Datatempo, é claro, vou puxar pra gente aqui. Não vou citar outras pesquisas porque a gente não tem como falar por outros institutos. Mas nessa pesquisa de campo, quando os entrevistadores eles vão às casas, há relatos ainda de pessoas que não recebem, que têm medo, há relatos de pessoas que tentam filmar, por exemplo, para ter a comprovação de que falaram aquilo ali mesmo. A gente tem bastante recusa em responder, bastante desconfiança. Mas as pesquisas, elas têm formas de controle, né? Hoje o TSE, todo ano eleitoral, ele obriga, né, que as pesquisas sejam registradas nele. Então, só jogar no Google registro de pesquisas TSE, você encontra lá a lista de todas as pesquisas que estão sendo realizadas em todos os municípios, quem é o contratante, qual é o valor da pesquisa. E isso dá certa transparência ao processo, né? E para garantir, né, a qualidade, que os dados não estão sendo burlados, que a resposta que você me deu sobre a sua intenção de voto vai ser realmente aquela que a gente vai tratar e apresentar como resultado, no Datatempo a gente tem um processo muito criterioso de checagem das entrevistas. Então, quando você me responde, a entrevista é gravada, eu peço a permissão para você... Avisa previamente, né? Avisa, né, que a entrevista está sendo gravada, e a gente tem uma equipe de checadores que vai escutar essas entrevistas, vai garantir que a resposta que você me deu é a que está marcada no questionário, vai garantir que o entrevistador fez a pergunta da forma correta, de que ele não pulou nenhuma questão. Então, a gente tem todo esse controle de qualidade para garantir que a sua resposta é aquela que você está me passando mesmo. Então é bastante curioso porque a gente olha para a amostra como se ela fosse uma coisa completamente aleatória e muita gente ainda tem essa compreensão de que não, é apenas aleatoriedade, muito antes pelo contrário, né? Acho que a expressão utilizada pela Bruna, Mariela, para classificar como isso é feito, a de espelhar a população, acho que ela é bem precisa para dizer o quanto os institutos de pesquisa buscam, e o nosso Instituto Datatempo busca exatamente olhar para como a população brasileira se vê, e é ela quem responde no censo se considera negra, branca, parda, de que sexo, de que orientação religiosa ou quaisquer coisas dessa natureza, e ela depois responde a essas perguntas feitas pelo Instituto, né? É muito interessante você dizer isso, porque assim, todo o processo, ele tem lógica, sabe? A gente passa por algumas camadas. Então, existe o planejamento da pesquisa, depois existe a execução do campo, existe o processo de checagem, existe o processo de análise, antes da gente poder publicar o resultado.